É Sobrinho Al aqui com o Acned Stories hoje e estou aqui com um convidado especial, John Jr. JJ Mendes. Ei JJ, como você está? Estou fazendo bem. Estou um pouco cansado, mas é o que é. Sim. Então vamos falar sobre o Movement, MOVE, e JJ é o fundador disso. Foi ele que montou o conceito. Então, vou apenas fazer algumas perguntas. Todo mundo está vibrando com isso. Todos querem mais informações. Eles querem se inscrever. Eles querem começar. Então eu pensei que daríamos a eles a visão geral do que está acontecendo lá. Então, em primeiro lugar, JJ, qual é o nome do site que você criou para este projeto? Assim, o nome do site será o moveoficial.com oficial do Move. Nós tivemos sorte com o domínio lá. Eu estava realmente preocupado com isso quando comecei tudo, mas está pronto para ir. Está pronto para começar. Perfeito, está bem. Então eu vou colocar todas essas informações na descrição assim que eu tiver isso escrito. Então é moveoficial.com, certo? Certo. Eu fiquei nervoso. Então, basicamente, eu quero falar um pouco sobre o seu histórico e o que fez com que você começasse o jogo, se quiser. Ou o projeto. Ainda não sei como me referir a ele. E então vamos acrescentar, e vamos entrar em mais detalhes se isso estiver bem. Então, todos nós sabemos que você tem um pai famoso. Ray Smarty. Como surgiu a ideia? Mas como você se inspirou para criar este jogo? Eu acredito que realmente começou um dia. Meu pai me disse que eu estaria criando um grande projeto que papai iria me dar a ideia. E eu acho que dentro dessa semana, a primeira coisa que realmente surgiu na minha mente foi uma comunidade que pode ajudar uns aos outros a crescer, educar-se sem quaisquer obstáculos em seu caminho, meio que apenas reunir todos em um de todo o mundo, não importa quem você é a idade. Você sabe, raça, qualquer coisa assim é apenas reunir todos em um só. E eu meio que pensei nisso. E eu gostei muito da ideia de trazer a educação física para dentro dela. Assim como, e hobbies também. Então, como qualquer coisa que você gosta de fazer, você pode trazê-lo para qualquer esporte, qualquer educação física, você sabe, papai gosta muito da ideia de parkour. Então isso vai ser muito bem integrado nele. Mas, eu acho que eu realmente encontrei inspiração em jogos como Pokémon GO, onde você teria que andar por aí e ir pegar Pokémon. E também, eu acredito que havia um show antigo chamado The Great Race. E esse show estava na minha cabeça porque ele estava indo para este lugar, fazendo esse quebra-cabeça ou esse questionário ou algo assim, e então descobrindo onde você precisa ir em seguida para outro lugar para mais pontos e o que for. E sempre gostei de pensar nisso. Então eu meio que comecei a partir daí. E, bem, o que você faz quando faz esse tipo de coisa que você move? Então foi daí que veio o nome. Sim, bem, eu adoro. E quando você me falou pela primeira vez sobre o conceito, você tinha escrito um esboço do que era. E eu li isso e fiquei atordoado. É uma ideia totalmente única. Nunca mais ninguém o fez. Ninguém pensou nisso. E você disse que escreveu em 10 minutos ou algo assim. Então, como lhe foi dado, este projeto é perfeito para você. Sim. Na escola, nunca gostei muito de datilografar coisas, e ensaios e coisas assim. Mas quando se tratava, você sabe, de ideias que eu realmente gostava, eu geralmente fazia além do necessário. E isso, quero dizer, tudo isso ficou na minha cabeça por um tempo. Mas você sabe, é como meu pai diz, é muito melhor escrevê-lo. Então você tem isso em algum lugar. E então eu escrevi tudo isso com tudo o que eu poderia pensar e algumas coisas que eu adicionei dentro de alguns dias depois. Mas isso é tudo no meu telefone. Lindamente feito, sim. Então foi divinamente inspirado, é o que eu estou recebendo. Tal como vós, também sobre vós pessoalmente, tenho uma lista das vossas paixões. Então, quais são as suas paixões na vida? Porque se encaixa muito bem com este projeto.
Sei que uma das minhas paixões é dormir. Esse é um grande desafio. Mas, fora isso, gosto de aprender muito. Eu gosto de gostar às vezes como 2 ou 3 da manhã, eu vou para enormes, longas tangentes aprendendo sobre, você sabe, diferentes tipos de histórias. Minha grande coisa são quadrinhos e diferentes tipos de mídia em geral. E como eu fico tão focado nessas coisas onde eu posso aprender toda uma história de quadrinhos que saiu em 20 minutos porque eu acho interessante. Certo. E vou fazer isso com quadrinhos. Eu vou fazer isso com aprender novas habilidades, qualquer coisa assim. Eu realmente queria entrar. Há um que eu não me lembro o nome dele, talvez eu esteja apagando no momento, mas como se fosse o tipo de artesanato. Não me lembro o nome agora. Provavelmente chegará a mim mais tarde, mas há muitas coisas legais que gosto de fazer. Outro é o modelo de caixa de construção. Apenas construindo algo em geral. Gosto de construir. Eu sigo as instruções muito bem. Lego é uma das minhas coisas favoritas para fazer. Você tem um potencial ilimitado com Lego e coisas assim. Criatividade. Sim. Bem, eu o conheci ao longo dos anos. Você esteve na minha exposição anos atrás e foi assim que eu te conheci. Mas eu sei que JJ é tão bem informado sobre qualquer tipo de videogame. É uma loucura. Sem dúvida. Perguntei-lhe sobre um jogo. Ele estava jogando e eu disse, eu não ouvi falar disso. E ele entrou como uma dissertação de 20 minutos sobre o jogo. E no começo eu fico tipo, eu não me importo. Mas então eu comecei a ouvir e eu estava realmente interessado com o conceito deste outro jogo, você sabe. Então você tem uma maneira de disseminar essa informação. Por isso, adora jogos. Ele joga muitos jogos, certo? E você é muito bem informado sobre isso. E a outra coisa é que você ama graphic novels, ficção científica. Já falamos muito sobre ficção científica e filmes da Marvel, filmes de ação. E eu estava tipo, nós deveríamos ter você sabe, um podcast. Realmente, você deve ser um apresentador de um podcast, porque você sabe muito sobre esses tópicos. Então é muito divertido conversar com JJ. Ele sabe muito sobre essas coisas, ficção científica e fantasia. Uma outra coisa que eu gosto em você, JJ, é que você gosta de roupas confortáveis, o que vai ajudar em breve. Sem dúvida. Roupas confortáveis são fundamentais. Sem dúvida. E então comida. Eu sou uma pessoa de comida. Então comida é um tópico muito grande para mim, como eu acho que é para você. É apenas divertido. Mas acho que as pessoas querem conhecê-lo porque este jogo vai tomar o mundo de assalto assim que estiver concluído, certo? Certo. Então conversemos um pouco sobre como surgiu o conceito, mas vamos falar sobre o que é Move em geral. Como o que é o jogo ou o que é o projeto? Então, MOVE é um acronimo para muitas palavras que eu realmente quero integrar no projeto. Assim, MOVE significa motivar, organizar, unir, visualizar e educar. E esses 5 pilares serão o que basicamente mantém o MOVE dentro dos padrões aos quais será colocado. Porque eu quero alguns, vai ser como uma marca. Vamos ter vários aspectos diferentes do MOVE. E, o principal que eu quero fazer, eu queria motivar as pessoas. Eu queria organizar pessoas, quero organizar eventos. Eu queria unir muitas comunidades e diferentes tipos de culturas que, de outra forma, nunca estariam unidas. Quero que as pessoas visualizem para onde vão ou para onde querem estar. E eu quero que as pessoas se eduquem sobre qualquer coisa em que sintam que querem ser educadas, que você crie seu próprio currículo. Você não tem nenhum tipo de regras. Você precisa aprender isso, você não pode aprender isso. Não, você aprende o que você escolhe, o que aprender. É tudo baseado em você. Todo mundo tem uma força ou fraqueza diferente e nós conversamos com pessoas que são realmente físicas e elas têm uma inteligência física e então você tem pessoas que realmente gostam, digamos ciência ou matemática, ou você sabe, o que quer que seja. Então, este jogo basicamente permitirá que cada um satisfaça essas necessidades nessa área. Eles podem realmente se concentrar no que amam ou gostam de fazer e ganhar mais habilidades lá. Certo? Certo. Tive uma pergunta na semana passada. Então, e se alguém não estiver fisicamente, vamos chamá-lo de capaz de se exercitar, correr, escalar ou o que for. Este não é apenas um jogo físico, não é? Não, de forma alguma. Porque eu também já pensei nisso. E é verdade que muita gente não vai conseguir fazer a parte de educação física.
E isso é perfeitamente bom, porque não está se cercando em torno da educação física. Honestamente, o que está a correr em si é o aspecto de aproximar as pessoas e educar. E também é tudo sobre você. Não é comparar-se com as pessoas. Não há hierarquia, não há eu sou melhor do que você. É tudo sobre você então, por exemplo, diz humanidade comum no fundo porque todos nós vamos ser somos todos estamos todos juntos. Não importa se a tua fraqueza é a minha força ou a minha fraqueza é a tua força, seja ela qual for. Todos podemos nos unir e ajudar uns aos outros a crescer, certo? Direito excelente. Então, por exemplo, digamos que eu queria aprender um idioma, mas eu não estava realmente querendo correr ou fazer nada físico. Eu ainda poderia participar com MOVE. Sem dúvida. E aprender a língua. E então eu sou recompensado por pontos e ou dinheiro, certo? Sim. Então vamos ter um sistema de pontos. Basicamente, quanto mais você aprende, mais você se dedica a isso, mais determinado você é, determinará quantos pontos você obtém. E esses pontos podem ser descontados para, por exemplo, contas que precisam ser pagas. Você sabe, você pode ir de férias e o que for. Você pode entrar e colocar seus familiares em férias. Você sabe, isso permite que você esteja, você sabe, para se certificar de que você está bem, mas também ser altruísta e garantir que você permita que outras pessoas estejam, você sabe, onde elas querem estar. Certo? Não é tudo sobre, você sabe, ou, é isso que eu quero. Não, é o que todos queremos. Então, por exemplo, se eu jogasse o jogo, e eu conseguisse muitos pontos, eu poderia doá-los para alguém que estava tendo problemas, ou assistência financeira, ou o que quer que seja. E então eles poderiam usar os pontos para se ajudar. Eles poderiam obter dinheiro ou o que quer que seja. Sem dúvida. E mesmo assim, essa pessoa também pode ganhar pontos, se necessário. Quer dizer, todo mundo vai ter acesso a ele. Certo. Então, você sabe, e às vezes algumas pessoas podem ter coisas que não podem fazer no momento ou alguém pode. Você poderia então ajudá-los. Ei, eu sei que você não é capaz de fazer isso esta semana. Permitam-me, pois, que vos empreste os pontos. Você sabe, você faz o que precisa. Você pode me pagar de volta ou você não precisa. Tudo bem, nós somos tudo o que você sabe que não é algo onde é como você sabe que eu te dou ou você sabe se eu te dou algo que eu espero em troca, é ilimitado, não há limite para isso, desde que o único limite seja o que você se colocar. Certo. Eu gostaria de pensar que digamos que alguém está animado e motivado e não está em forma física ok como eles não fazem nada agora. Eles não gostam de se exercitar, então eles estariam tão animados com este jogo. Eles diriam, ei, talvez eu vá para uma caminhada, construir meus cérebros, blá, blá, blá. E então talvez eu faça isso novamente no dia seguinte ou o que for. E apenas levemente entrar em um estilo de vida mais saudável, certo? Sem dúvida. Essa seria a esperança. Certo, certo. Você não quer, domina alguém. Sim. Então essa é uma das ideias que eu tive onde é algo tão pequeno quanto, ei, eu poderia andar essa milha e ouvir um podcast sobre um determinado assunto, algum tipo de história, e então, você sabe, chegar em casa e fazer um questionário. E esse questionário me dá pontos. Mas enquanto eu estou fazendo esse questionário, enquanto eu estou aprendendo a parte de educação, eu andei uma milha, sabe? E ele anda de mãos dadas e permite que você faça duas coisas ao mesmo tempo, você sabe, e permite que você se facilite na parte de educação física. Certo, sim. E algumas pessoas adoram as coisas físicas. Eles querem jogar basquete, querem estar correndo, levantando pesos, o que quer que seja o tempo todo. Então, sim, eles vão ter facilidade com isso, mas talvez sejam mais leves no lado intelectual. Então, talvez isso os encoraje a aprender algumas coisas novas nas quais eles estão interessados. Você sabe. Certo. O que quer que seja, você sabe, não importa. Portanto, a lista de tópicos é realmente ilimitada. É, sem dúvida. Especialmente com esportes, o que eu pensei, você sabe, foi uma ótima ideia com o aspecto esportivo é que você sabe, ir a este determinado lugar, você sabe, fazer o que quer que seja, você sabe, os critérios precisam ser terminados, se é, ou, você precisa aprender esse determinado movimento em um esporte ou aprender a fazer isso, aprenda a fazer isso, você sabe. E isso permite que você melhore suas habilidades, aprimore suas habilidades, para que você possa ser melhor. E enquanto você está ganhando pontos,
Diga que o basquete que você está usando recentemente tem sido sem brilho e tem se deteriorado. Bem, com os pontos, você pode então trocar pontos e obter um basquete melhor e coisas assim. Basicamente, permita-se chegar mais longe. Então você tem mais uma razão para fazê-lo. Parece incrível. Parece incrível. Sim, eu gostaria que eles tivessem isso quando eu era mais jovem, porque éramos forçados a fazer certas tarefas físicas e, claro, tarefas intelectuais. E somos bons em algumas coisas. Nós gostamos deles. Nós não somos bons em outras coisas, mas você tem que passar por isso, sabe? Muito melhor se a vida fosse sobre fazer mais do que você ama. Explore outras coisas, é claro, mas faça mais do que você ama. E é isso que é. Vai ser uma forma saudável de completar o seu interesse, a sua personalidade, o seu conhecimento, a sua aptidão física. Tudo. Sem dúvida. Belo pacote e a peça de união. Então você está realmente tentando fazer com que as pessoas da comunidade se reúnam para eventos, projetos, aprendizado, o que for. E eu acho que esse é um componente importante do qual fomos privados recentemente. Como nos últimos 4 ou 5 anos nos tornamos, e eu digo que, em geral, ficamos com medo de estar fisicamente perto das pessoas, você sabe. Você vê memes e piadas o tempo todo sobre as pessoas não quererem mais sair de casa, você sabe. Eles não querem sair e combater outras pessoas e lidar com as opiniões de outras pessoas ou o que quer que seja, e eu acho que a nossa sociedade uma grande injustiça por ficar dentro e não interagir. Certo. Uma das coisas que gosto, eu vi uma foto de pessoas em uma praia nos anos 70 e o comentário foi: o que você vê na foto? Bem, vemos pessoas lá fora. Elas são saudáveis, são magras porque não estão comendo o alimento químico que somos, conversando umas com as outras. Eles não são assim com o telefone. Há conversas reais e gargalhadas juntas. Eles são relaxantes. Não temos mais isso, porque mesmo que estejamos todos em um grupo nos divertindo, ainda temos o telefone na cara o tempo todo. Certo. Então é minha opinião que precisamos de mais conversa, sabe? Sim. Sim, concordo. Eu gosto mais cara a cara do que por telefone, sabe, mensagens de texto e coisas assim. Eu gosto de ter pessoas na minha presença porque é mais fácil transmitir o que você quer dizer. Porque você sempre pode digitar um texto, mas nunca saberá o que a outra pessoa do outro lado vai pensar dele. Ou receber um texto, você nunca sabe o que eles querem dizer com uma certeza, você sabe, certas escolhas de palavras e o que mais. Só que estar cara a cara é mais íntimo. Sim, bem, você vê as pistas não verbais, certo? E você sente a energia do que eles estão dizendo ou tentando transmitir. E eu sei que isso aconteceu tantas vezes em que eu peguei um texto ou um e-mail errado. Eu fico todo plugado, ou cara, e, você sabe, talvez tenha sido apenas uma maneira inocente. Talvez tenham usado a palavra errada que me desencadeou. Certo. Então, estar com outras pessoas é muito melhor, na minha opinião, sabe? MM1, concordo. Pergunta: o MOVE vai substituir as escolas? Como agora, as crianças têm uma quantidade limitada de atividade física na escola, e elas devem ficar lá o dia inteiro aprendendo todos esses tópicos. Pretendo chegar a esse nível. Agora, a única coisa em que eu pensaria quando se trata de substituir escolas são os empregos envolvidos. Eu não gostaria de tirar do seu emprego um professor que adora ensinar. Por isso, gostaria que a MOVE no futuro, quando for tão grande como é, tivesse instalações diferentes em determinadas áreas, pequenas e diferentes áreas, sabem, os edifícios e outras coisas, provavelmente substituindo muitos edifícios escolares. Para que você sabe, qualquer um pode entrar, nós vamos ter sessões diferentes para diferentes idades. Você sabe, vamos ter todos juntos, no entanto, em um lugar agradável. E os professores que ensinam nas escolas podem trabalhar lá e, possivelmente, receber mais porque, muitas vezes, quando você está online, você vê que todo o salário que os professores recebem não vale as coisas pelas quais eles passam muitas vezes. Sim. E isso é algo com que até já falei com alguns dos meus professores quando fui para a escola. Eles dizem: você sabe, eu sou pago o suficiente, mas eu não sou pago o suficiente para lidar com, você sabe, algumas crianças que podem ser um incomodo ou mau comportamento, sim. Mau comportamento ou qualquer tipo de situação que o justifique. Sim. Mas eu pretendo fazer MOVE no aspecto, substituir as escolas,
mas não totalmente, você sabe, mudá-las. Certo. Apenas torná-los mais de um lugar seguro e fácil de ir. Sei que todas as escolas precisam ser mudadas de qualquer maneira, e serão. E talvez isso ande de mãos dadas com as escolas. Assim, irá complementar o que as pessoas já estão a fazer. Talvez faça parte do currículo. Quem sabe no que vai se transformar. Certo. Acho que é uma coisa ótima, porque algumas crianças não conseguem ficar tanto tempo sentadas. Algumas pessoas realmente gostam de aprender e, você sabe, praticar e fazer as coisas da escola. Algumas pessoas só querem correr. Então você tem que deixar as pessoas fazerem o que elas são naturalmente boas, certo? Sim, com certeza. Quero dizer, na escola, se eu fosse mostrar meu histórico escolar, eu nunca fui realmente bom em certas matérias como leitura e quero dizer, para ser honesto, matemática eu era bom, mas eu nunca me apliquei. Sim. Eu gosto de lição de casa, nunca fiz coisas assim, mas eu obteria boas notas nos testes. Uma coisa em que eu realmente me destaquei foi a ciência e a história por algum motivo. Agora eu, não faço ideia do porquê, mas a ciência e a história sempre tive aí a. E também educação física, qualquer coisa que não tivesse a ver com sentar em uma mesa e ler, aprender alguma coisa. Educação física, nunca gostei muito de desporto, mas gostava de jogar jogos competitivos, que é uma das aulas que recebeu o nome. E nós jogaríamos jogos diferentes, o hóquei é um esporte, mas nós o jogaríamos de maneiras diferentes. Nós jogávamos hóquei, montávamos bambolês para se parecerem com o que eles chamam de castelos, e batíamos as bolas nos castelos, esquivamos, você tem kickball, coisas assim. Não são propriamente desportos, mas são jogos competitivos. E eles eram divertidos para mim, que eu preferia fazer isso do que praticar um esporte. Sim, e sabe de uma coisa? É divertido jogar kickball ou beisebol. Como se você fosse um adulto, você não joga há um tempo. Jogar é realmente divertido e não nos permitimos mais isso. Você sabe, então não precisa ser um esporte organizado. Você não precisa correr uma maratona. A menos que você queira. Sim, você pode fazer o que quiser, realmente. Parece que, você sabe, sim. E talvez você já esteja fazendo algo, mas pode ser recompensado por isso, o que é apenas um ótimo conceito. Sim. E então, uma das coisas que eu sempre achei engraçada, como, você sabe, entrar da escola primária, ou eu acho que foi chamado de primário em alguns lugares, para o ensino médio ou secundário, e para o ensino médio como eles tiram o que chamamos de recreio. Sim. Para mais tempo para sentar lá e aprender em uma mesa e o que for. E eu sempre achei isso meio estúpido porque eu me divertia mais sabendo que eu estava indo para a minha aula de jogos competitivos porque eu seria capaz de correr por aí, jogar uma bola em outra bola em um pau ou algo para garantir que conseguíssemos um ponto no meu time ou algo assim. Sim. Eu nunca gostei muito de sentar em mesas por tanto tempo. Às vezes até adormecia. E alguns dos meus professores, nós sempre tiramos sarro disso. Mas eles sabiam que eu iria fazer o meu trabalho. Então, na aula de história, havia uma aula em que eu sempre adormecia. Mas eu tinha a classe naquela aula, dormindo todas as vezes. Você não pode dizer, seu interesse ou seu não interesse nisso equivale à sua nota, porque eu realmente não ouviria em sala de aula, a menos que fosse um assunto legal. Mas depois ia tirar notas incríveis porque achava interessante. Sim, sim. Mas o último foi incrível, mas porque aqueles primeiros 4 chatos eram tão chatos que eu ficava cansado e então aquela quinta classe em que eu realmente me divertia, às vezes eu dormia. Ou se fosse algo realmente interessante, eu estaria bem acordado e depois dormiria quando chegasse em casa. Sim, sim. E como ele, eu quero ter algo onde as pessoas possam estar super animadas com tudo o que fazem e não temer, eu tenho que ir para esta aula e lidar com este professor por esse período de tempo e ter que sentar lá e eu mexer o relógio ou o relógio na parede ou o seu relógio ou algo assim. Tipo, uma das minhas coisas, eu acho que eu mostrei a vocês, isso foi, o meu favorito,
o que foi, o versículo da Bíblia que me levou através da escola e foi o almoço 1135, porque foi a hora em que o almoço começou. E isso sempre me fez rir. Sim, é verdade. Bem, eu não me importo com quem você está sentado por um longo tempo, é difícil. Sim. Como se você ficasse ansioso e parasse de prestar atenção, não importa o quão interessante o tópico seja. E eu acho que tem que ser prejudicial para você realmente aprender. Então, novamente, a nova estrutura disso é você conseguir fazer o que quiser, quando for conveniente, quando sentir vontade, quando estiver motivado a fazê-lo. E muita gente vai ficar super motivada por causa do financeiro, do point/financeiro. Adoro essa ideia. Adoro essa ideia. Agora, o Move está pronto para ir agora? Está pronto para as pessoas começarem a jogar? Então, agora, o que fizemos foi ter o site, temos a nossa, você sabe, mercadoria pronta. Recentemente, acabamos de receber a assinatura baseada, você sabe, você pode ir lá, colocar seu e-mail, seu nome, segundo nome, sobrenome, e ser capaz de, você sabe, obter e-mails com base em qualquer atualização com Move. Certo. Assim, o site em si está pronto. Assim que conseguirmos os fundos, vamos começar a fazer tudo. Sim. Temos todas as áreas que queremos, mapeamos, sabe, temos todos os equipamentos que queremos obter. Temos basicamente tudo no seu devido lugar. Temos o plano. Certo. Agora é basicamente obter os materiais para construir o que queremos, construir a marca e o que for. Excelente. Está bem. Então, para aqueles que estão animados, e eu já recebi muitas pessoas como faço para me inscrever? O primeiro passo é adicionar seu nome no site moveoficial.com e você será um assinante e, em seguida, receberá uma notificação quando as coisas estiverem mudando de status. Então você vai saber, ok, esse é o primeiro passo. Agora vai demorar um pouco provavelmente para fazer isso acontecer e eu não deveria dizer assim. Vai demorar o que for preciso para que isso aconteça, porque há muito movement nos bastidores que nem sequer estamos cientes. Certo. Estou supondo que haverá muitas pessoas que vão querer ajudar a montar isso também. E por isso falaremos sobre isso no futuro, assim que estivermos prontos. Falei sobre JJS, uma de suas paixões é sempre roupas confortáveis. Está bem, então você pode nos mostrar um pouco. Sim. Mostre-nos do que você está falando com isso. Este UDI que realmente fizemos ontem à noite chama-se Move como Humanity. E basicamente o que representa é apenas todos juntos sendo uma comunidade, uma humanidade mais comum. E como eu disse, eu tenho você em laranja porque Move é tudo sobre você, o indivíduo. Você sabe, você aprende o que você quer, você faz o que quer. Você sabe, é tudo sobre você. E há alguns outros moletons que temos no site. Temos um UDI minimalista, que é apenas Move. E tem a sigla no verso. Tem a edição dos fundadores, que é uma das minhas favoritas porque é o primeiro moletom que eu basicamente fiz, sabe, e adicionei e montei. E também temos as pulseiras ou as pulseiras de silicone que dizem Move nelas, e elas vêm em 5 cores diferentes. Eles são todos como uma cor de mármore e tal. E eles têm a sigla Move nele. E está tudo lá. São coisas confortáveis. Você sabe, a pulseira, você sabe, estes, quer dizer, eu tenho um monte em mim, e eles nunca me incomodam porque eles são confortáveis. Neste momento, tudo o que temos são capuzes. Eles são confortáveis e qualquer um pode usar um. Você não precisa ser atlético para usar um moletom. Certo. Ok. Então você tem os moletons prontos e as pulseiras. E são estes também fundidos com as frequências de cura e proteção? Sem dúvida. Sim. Então, basicamente, você pode comprar o que você chama de edição dos fundadores. É uma espécie de moletom de item de colecionador. Está correto? Sim. São muitos. Então, os fundadores WODIs, a ideia que eu tinha era que eu queria algo que alguém pudesse comprar e ser como ei, eu tenho um UDI de edição de fundadores. Eu estava lá quando começou. Eu estava lá durante a primeira entrevista. Eu estava lá, você sabe, quando tudo era apenas uma marca em um site, mas uma vez que se torna o que vai se tornar no futuro e no futuro próximo, eu quero que alguém seja como, ei, olhe para o moletom que estou usando e ele diz Founders Edition na parte de trás. E eu sei que eles estavam lá desde o início, porque depois de um tempo, quando tudo começar a aparecer e ir, você sabe, para os muitos lugares que vai,
isso não estará mais no site. Sim, sim. Essa vai ser uma edição de fundador, algo que vai ser limitado. Ok. Agora, esta não é uma quantidade limitada. É apenas limitado a quantas pessoas os compram, mas, você sabe, será um item de tempo limitado. Certo, certo. Portanto, estes são basicamente moletons feitos sob medida para MOVE. Eles já estão disponíveis no site. Então, quando você encomendá-los, dê cerca de 2 semanas para o envio, certo? E todos eles terão as frequências de cura e proteção a que nos acostumamos. E as joias e outros produtos que compramos na Smarties Corner ou thecompanyofevenoficial.com, certo? MM1, EA. A maioria deles vai ser encontrada no Move, mas sim. Sim, isso é incrível. Isso é realmente incrível. Então eu só queria fazer mais uma pergunta estúpida, vamos chamá-la. Para aqueles que... Não existe uma pergunta estúpida. Sim, é verdade. Para aqueles que não sabem sobre Pokémon GO, ok? Como eu sabia dele por acidente. Ok, então eu levei minha família para Sedona anos atrás antes de me mudar para lá. E, basicamente, meu genro estava jogando. E eu não entendia o que ele fazia, mas ele dizia, posso pedir o carro emprestado? E ele saía correndo e ia para algum lugar. E todos estavam por perto. E eu não sabia o que eles estavam fazendo. Então, você pode explicar isso um pouco? Então Pokémon GO um par de anos atrás saiu e foi um jogo onde, quando você abre o jogo, ele mostra o mapa de onde você está. E como toda a marca de Pokémon era, você sabe, você sai e pega esses diferentes tipos de animais, você sabe, o tipo diferente de Pokémon, se quiser, e você poderia mantê-los, coltá-los em seu Pokédex. E você basicamente seria capaz de combatê-los contra Pokémon de outras pessoas e outras coisas, mas você sempre os teve. E a parte principal disso era sempre caminhar ou, você sabe, eles realmente não incentivavam a condução, a menos que você fosse um passageiro, mas dirigindo para locais diferentes e o que mais. E permitiu-lhe basicamente explorar o seu bairro enquanto ganhava Pokémon. E eles tinham algumas coisas em que era, você sabe, não era o mais seguro porque algumas pessoas faziam algumas coisas que não eram realmente, você sabe, benéfico, e pretendemos combater isso com Move, mas nós realmente gostamos da ideia de basicamente mudar para locais diferentes, fazer coisas e ganhar pontos como Pokémon, movendo-se para locais diferentes, ganhando Pokémon e sendo capaz de batalhar por pontos ou algo assim. Certo. Bem, o que eu achei legal é quando entendi o que ele estava fazendo, como se eu visse muitas pessoas por aí. Agora todos eles tinham seus telefones e estavam todos em grupos conversando. Estavam todos entusiasmados. E depois vão para um determinado local. Tipo, eu realmente não estava entendendo, mas eu achei legal que as pessoas estavam se reunindo para fazer isso. Tipo, eu não entendi o conceito, mas o seu conceito é muito mais interativo. É uma base mais ampla. É, novamente, tem muito mais tópicos. Você tem o condicionamento físico, você tem o sentimento da comunidade lá. E então você tem a peça de educação onde qualquer pessoa pode aprender qualquer tópico que esteja interessado. Então, culinária, linguagem, ciências, matemática, reparação de automóveis, você escolhe um tópico e isso é uma coisa aceitável para você aprender. Quão legal é isso? MMM1. E conversando com seu pai, acho que foi na semana passada, discutimos que iria meio que começar. O primeiro seria em destino em si. Sim. Outras áreas basicamente duplicariam e poderia ser um pouco personalizado para essas áreas. Sem dúvida. Assim, pode haver campos, bosques ou edifícios que são comprados especificamente para Move e em diferentes áreas e que a população local usaria. Esses pontos. Está correto? Sim. Então, o primeiro seria em Destiny e temos uma área mapeada. A segunda seria em Birmingham, no GUA. Depois de Birmingham, a partir de então, ele vai se ramificar para onde, você sabe, onde quer que possamos encontrar uma área agradável que tem basicamente, você sabe, conexões com a área circundante, onde é fácil para as pessoas acessarem. Transporte e coisas assim serão fornecidos, você sabe. Mas é basicamente, vamos ter muitos edifícios, muitos campi, se quiserem, que as pessoas podem ir. Lá em casa, tínhamos o clube de meninos e meninas onde você tinha que ser sócio e pagar, mas com isso você não faz. Mas você poderia ir lá. Você podia ver amigos. Você poderia jogar.
Eles tinham diferentes tipos de coisas. Mas era uma área onde as pessoas podiam ir e se sentir seguras. E muitas pessoas, sabe, muitas vezes, muitos dos meus amigos que moravam onde eu morava, iam mais para o clube de meninos e meninas do que às vezes iam para casa. Logo após a escola, eles vão para o clube de meninos e meninas porque parecia uma segunda casa. Certo. E então vai ser uma mistura entre esse tipo de instituição e como a ACM, onde você sabe, entrar. Quer dizer, estes têm membros. A nossa não. Mas, você sabe, é baseado em, você sabe, se você é uma boa pessoa. Certo, certo. Se você é mau, se você faz coisas más, nós realmente não vamos trazê-lo para dentro, porque não sabemos o que você poderia segurar. Essa negatividade maligna pode se espalhar por muitas outras pessoas. E então você tem toda uma sala de pessoas que são negativas. Não queremos isso. Certo, certo. Estritamente positividade. Certo, eu amo isso também. Então, se eu estou viajando, digamos que eu me junto e vou para o de destino e depois estou viajando e vou para Birmingham. Posso ir lá. Você sabe, não há nenhuma cobrança, nunca. Nunca há uma cobrança. Você pode participar e nem precisa participar, mas porque você se incomodaria? Porque você não participaria, certo? Certo. Especialmente, digamos que você não precisa do dinheiro, mas talvez você precise de motivação para aprender aquela coisa que você quer aprender, cozinhar, idioma, o que for. Você quer saber mais sobre um determinado país. Então, talvez você possa se juntar e obter esses pontos e doá-los para outra pessoa. Você sabe o que quer dizer? Poderia, sim. Esse é um ponto muito bom, porque eu sempre pensei que se alguém não tivesse a necessidade de pontos, mas quisesse aprender alguma coisa, poderia, como você disse, dar seus pontos. Sim. Tudo depende deles. Ou podem mantê-los e usá-los se precisarem deles no futuro. Sim. Porque o você agora não é o mesmo você em uma semana. Sim, sim. Perfeito. Portanto, é um jogo. Tem um pouco de emoção lá por causa dos pontos. E é um jogo. E você pode jogar no seu próprio ritmo. Mas é motivador, certo? Certo. Porque pontos certos se você usá-los ou não como irrelevantes realmente. Mas é meio que motivador também para algumas pessoas aprenderem aquela coisa que eles estavam querendo fazer, mas simplesmente não se locomovem para fazê-lo ou o que quer que seja. Certo. Certo. Excelente. Exatamente. Há alguma coisa que eu perdi neste momento que o público deveria saber sobre o Move e nós estaremos. Eu vou falar com você sempre que você quiser. Honestamente, acho que acertamos todos os pontos que você sabe que vai ser uma coisa enorme. Mal posso esperar. Estou animado com isso. Você sabe, nós cobrimos tudo, você sabe, a motivação da organização. Quer dizer, nós vamos ter eventos, você sabe, com a parte de organização, nós vamos ter um monte de coisas onde é como, você sabe, vir para esta determinada área, nós vamos ter um grande evento Move onde você pode fazer diferentes tipos de coisas, aprender diferentes hobbies, apresentar-se a diferentes hobbies, e coisas assim. A parte de união, como você disse, vai ser mundial, você sabe, em todo o planeta, se você quiser. Certo. E nós vamos ter Move em todos os lugares que pudermos, você sabe. E eu realmente gosto do aspecto de aprender outras culturas, algumas culturas que você nunca seria capaz de aprender sem ter que gastar uma quantidade ridícula de dinheiro. Por exemplo, você sabe, participar em Move, ganhar pontos e ir para um país que você nunca esteve e aprender sobre ele. Certo. E ganha ainda mais pontos. Você sabe, é uma coisa interminável, mas é apenas sobre o que você quer aprender. Certo. Não é nada sobre o que as pessoas querem que você aprenda. É o que você quer colocar sua mente, porque você não pode forçar alguém a aprender e depois fazê-lo, você sabe, recitar este X, Y, Z, W, número 1, 2 e 3, se eles não têm interesse nisso, porque eles não vão. Eu sei que não faria. Sim. Não. Não, eu não faria isso, mas, você sabe, é tudo baseado no que você quer fazer. O que eu gosto no que acabou de dizer é que digamos que queremos aprender uma língua. Todos sabemos que a maneira mais rápida e fácil de aprender uma língua ou sobre uma cultura é ir visitar essa terra. Bem, muitas vezes atravessar o mundo é caro e não podemos fazê-lo. Então isso nos permite uma maneira de aprender a língua, mergulhar na língua e na cultura, e é uma ótima maneira, sim, de fazê-lo. Sim, quero dizer, um exemplo perfeito, minha professora de espanhol, ela ensinou espanhol e aprendeu espanhol morando, acredito que foi, não me lembro qual país sul-americano, mas ela morou lá por alguns anos e voltou falando espanhol fluentemente.
Então ela acabou conseguindo um emprego na minha escola ensinando espanhol. Sim, Portanto, é tudo baseado no que você aprende e no que você pode dar aos outros. sim. E eu conversei com muitas pessoas que viveram na China ou Belize ou onde quer que seja, e elas voltam e estão totalmente conscientes de como a cultura realmente funciona. É como, nós temos nossas ideias, mas estar lá realmente mostra como é. E quer dizer, estar lá sem ser um turista tanto, você sabe, imergir na cultura. Então, você sabe, o MOVE é uma ótima maneira de nos mantermos em forma física. Então, muitas das pessoas que assistem a isso agora estão esperando passar pelas câmaras cristalinas, ok, e vamos ter os nossos corpos novos ou originais, o que é perfeito e emocionante. Mas pode haver um período transitório para isso. E também haverá muitas pessoas no mundo que não conhecem as câmaras cristalinas, ainda não tiveram uma chance ou não optam por usá-las. Certo. Então, este jogo, o aspecto físico do MOVE será realmente um grande benefício para eles para ajudá-los a ficar mais fisicamente aptos e organizados. Tu sabes. Mas, mesmo depois das câmaras, podemos querer participar apenas por diversão. Certo. Digamos que você gosta de correr ou gosta de nadar e tudo bem. Talvez você tenha seu belo corpo original e tenha 30 anos novamente. Bem, você ainda pode fazer essas atividades, certo? Sem dúvida. Vai ser perfeito para todos, não importa qual seja a sua fase da vida ou onde você esteja localizado. Exatamente. Está bem. Então, resumindo, vamos resumir o que falamos é que o site está moveoficial.com. As informações estarão nos comentários. Se você acessar o site, você pode se inscrever, dar JJ seu e-mail e informações. E quando houver uma atualização de notícias, faremos mais vídeos também, mas enviaremos um e-mail para que você saiba o que está acontecendo e não fique para trás. Só não se preocupe com esse aspecto, ok? E então, se você quiser um Woody Founders Edition ou os outros Woodies que estão disponíveis, eles estão no site e isso está ao vivo agora, certo? E isso vai ser incrível. Então eu antecipo que você pode precisar de voluntários no futuro e, em seguida, faremos um vídeo pedindo qualquer assistência que precisarmos ou que precisarmos no futuro. Então, sim. Mais alguma coisa que precisamos dizer ao público? Nada. Quer dizer, não é realmente nada. Está bem, bem. Um homem especial fez uma aparição. Uma das melhores coisas em que penso é como vamos aprender sobre os diferentes alimentos em todo o mundo e que qualidade eles trazem. Então isso é importante, e principalmente a perda de peso, porque todos nós precisamos dessa merda. Bem, sim. Isso é verdade. Ele tinha que fazer fotobomba, não é? Teve de. Sim, Vestindo um moletom, porém. sim. Mas você sabe como novamente, estamos todos esperando para as câmaras cristalinas à velocidade da luz, ok? Eles vão chegar aqui quando eles fizerem o processo, será o que quer que seja, mas enquanto isso, quando o programa MOVE está lá em cima, você tem opções divertidas para ajudá-lo. De qualquer forma que você queira ser ajudado. Certo. Sim, muito obrigado pelo seu tempo. Isso é realmente emocionante. Obrigado. E nós seremos, eu vou falar com você sempre que você quiser. E vou recolher perguntas do público. Então, coloque seus comentários abaixo e então abordaremos os comentários e não deixaremos as pessoas para trás. Vamos informá-los qual é o status de tudo. Certo? Certo. O que é que disseste? Não sei. O que é que disseste? Ele disse, obrigado a todos. Obrigado. Então, obrigado, JJ. Aprecio muito o seu tempo.